12, um dos apóstolos. Antes de qualquer coisa, eu já postei um vídeo chamado Judas Iscariotes, o segredo. Obrigado pela já está em acho que 1.100 visualizações. Obrigado pelos que viram, obrigado pelos que comentaram, obrigado pelos que curtiram. E hoje eu porei mais um com mais conteúdo e com textos diferentes, mas a explanação vai ser a mesma. Espero que os mesmos que viram o outro indiquem esse também, que esse também tá com coisas novas e vai ser bem legal. Bom, antes de falar do Judas, vou falar primeiro de Deus e o seu propósito. De Deus e o seu propósito. Porque antes da criação do homem, do ser humano, houve já um propósito, houve um projeto. Então primeiro eu falarei desse projeto e depois eu falarei sobre a criação, que é o homem. Então vamos começar assim. Primeiro vamos ler Atos capítulo 2, versículo 23. Diz assim: a este que foi entregue, Jesus, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vou ler de novo. Atos 2:23. A este, Jesus, que foi entregue e não traído pelo determinado conselho e presciência de Deus. Pois bem, esse texto aqui, Pedro nos revela que o próprio Deus, ele estava por trás do projeto da entrega de Jesus. Esse texto, Pedro revela que Deus estava por trás da entrega, que Deus estava por trás por trás desse projeto. Antes de Judas o entregar, Deus estava por trás desse plano. Então o primeiro que pensou na entrega foi o próprio Deus, o próprio Criador. Então eu te pergunto, como se Deus ele arquitetou esse projeto de entrega do Senhor, como pode o homem que foi apenas criado para cumprir o seu propósito, como pode o homem ser o culpado? Por isso que chamarei esse estudo de Judas, inocente ou culpado. Esse estudo será chamado assim: Judas, inocente, ele é inocente ou ele é o culpado? Então, se Deus estava por trás do projeto, ele que arquitetou o projeto de salvação, de que seu filho tinha que ser entregue e de que seu filho tinha que ser morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, como pode o homem ter culpa? Então vamos lá. Jesus disse muitas vezes para os seus discípulos, até mesmo antes da sua morte, Jesus disse algumas vezes que ele seria entregue e não traído, como as pessoas falam. As pessoas falam que Judas traiu o Senhor, mas Jesus sempre disse que ele foi entregue. Ele falou assim: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, sofrerei, serei escarnecido, eles me matarão e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Então Jesus sempre falou que que Judas ia entregar, ele seria entregue. Então eu citarei algumas referências aqui, não lerei, só vou citar. Quem quiser depois pode ler as referências. Olha lá, Mateus 17:22,
Mateus 20, 18, Mateus 26, 2, Mateus 26, 45. Agora Marcos. Marcos 9, 31, Marcos 10, 33, Marcos 14, 41. Agora Lucas. Lucas 9, 44, Lucas 18, 32 e Lucas 24, 7. Todas essas referências que citei, que o próprio Jesus citou antes da sua morte, antes da sua prisão. Ele disse que ele seria entregue. E você pode ler todos esses que eu citei e vai estar lá que Jesus disse: o Filho do Homem será entregue. Eu vou ser entregue. Sempre é entregue e não traído. Entendeu? Então, continuaremos. Vamos lá. Então, por exemplo, se foi entregue, fica claro que não foi traição. Foi entregue. Vamos ler de novo. Atos 2, 23. Diz assim: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus já estava por trás. Entendeu? Então, continuaremos. Diz assim. A entrega de Jesus, a entrega de Jesus foi plano de Deus e não de Judas. Segundo esse texto de Atos 2:23, a entrega de Jesus foi plano de Deus e não de Judas. Não foi Judas que planejou a entrega, foi o próprio Deus. Você entende isso? Então, logo, o Judas foi só o instrumento a ser usado. É fato que o filho tinha que ser entregue? É fato que Deus teria que entregar o seu filho, como fala João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem entregou o filho foi o próprio Deus. Só que para que ele concretizasse a entrega, alguém teria que ser usado. Lembrando que essa ideia não é do Judas, é do próprio Deus. O próprio Deus fala: eu vou entregar o meu filho. Entendeu? Agora ele usa o instrumento, que é a criação, que seria, no caso, Judas. Poderia ser qualquer um dos outros 12, correto? Então o que acontece? O plano de entrega era de Deus e não do Judas. Não do Judas. Antes de Judas pensar isso, Deus já tinha arquitetado isso, que ele ia entregar o Senhor. Então fica claro que se existe algum culpado, é quem planejou o plano. Mas eu não diria que seja culpado, mas sim o arquiteto do projeto. Entendeu? Então vamos lá. Entregar não é o mesmo que trair. Não é. As pessoas podem falar isso para vocês, que entregar é o mesmo que trair, mas não é. Não é. Por quê? Porque vos mostrarei um texto agora. Deus revelou ao apóstolo Paulo que quem entregou o filho não foi o Judas, foi o próprio Deus. Quer ver? Romanos 8. Abra aí na sua Bíblia. Romanos 8, 31 e 32. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Agora o 32, veja bem. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Paulo revela, meus queridos, que quem entregou, segundo Atos 2:23, que o filho seria entregue por presciência, por propósito de Deus, Paulo revela que quem entregou o seu filho foi o próprio Deus. Está aqui, ó, Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Foi o próprio Deus que entregou o Senhor. Foi o próprio Deus que entregou o Filho, Jesus. Entendeu? Então o Judas, fica claro que o Judas foi só um instrumento para que o projeto de Deus fosse realizado. Logo, ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Por isso que eu falei que trair não é o mesmo que entregar. Porque se entregar, a tradução for trair, Deus traiu o seu filho. Você entende isso? Porque a mesma palavra entregar nos evangelhos é a mesma palavra entregar em Romanos 8:32. A mesma palavra. Se lá for trair, aqui também é. Então diz que Judas o entregaria nas mãos dos sacerdotes, dos soldados. E aqui fala que o próprio Deus entregou. Então se trair for entregar, Deus traiu o filho. Você entende isso? Mas não é trair, é entregar. Deus entregou o seu filho. Isso prova que Deus usou o Judas para entregar o seu filho. Ou seja, Deus estava em Judas. Como você fala uma coisa dessa, irmão? Se Judas tinha Satanás no corpo. O próprio Pedro também tinha Satanás no corpo. Muitas vezes, todo mundo tem Satanás no corpo. Então o que acontece? Ó? Deus usou Judas. Se foi Satanás ou não, quem mandou foi o próprio Deus. Entendeu? Se foi Satanás ou não que entregou, quem mandou foi Deus. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês que Judas fez apenas o que Deus queria que fosse feito. Colossenses 1. Aqui, ó. Depois de Filipenses. Ah, mas Judas tinha o diabo. Diz a palavra que Satanás entrou em Judas. E daí? E daí? Ah, tudo bem, ele entrou. Mas o que ele fez? O diabo entrou em Judas, tudo bem. Mas o que o diabo fez com o corpo de Judas? Entregou o mestre. E a Bíblia fala que quem entregou foi o próprio Deus. Ou seja, o diabo fez o que Deus mandou ele fazer. O próprio Jesus disse em João 13. Jesus disse assim que e Judas, comendo um bocado, entrou nele Satanás. Aí o que acontece? Assim que Satanás entra no Judas, Jesus fala assim, ó, presta atenção, é imediato. Jesus fala assim, ó, o que tendes de fazer, faze-o depressa. Eu te pergunto, Jesus falou com quem? Com Judas ou foi com Satanás? Pode ler João 13. Pode ler, fala que João 13, acho que é o 27, 28. Assim que Judas toma o pão, entra Satanás. Então, quando Satanás entra, Jesus não fala mais com Judas. Ele fala com Satanás. E quem entregou Jesus foi Satanás, que entrou em Judas, amando de Deus, entendeu? Porque tanto os principados e as potestades
foi criado por ele e para ele. Diz aqui, ó, Colossenses 1,16. Vamos ler. Diz assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, agora, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Certo? Então, os principados e as potestades foi criado por ele e para ele, ou seja, para fazer o que ele mandasse fazer. Entendeu? Então, se Satanás entrou em Judas, fica claro, e Jesus falou assim para ele: o que tem que fazer, faz depressa. Oxe, e o diabo é doido de desobedecer Jesus? O que tem que fazer, corre, vai correndo. E ele foi correndo, obedeceu a voz de Deus. Você entende isso? Logo, o Judas, a parte humana, é só instrumento. Querido, nós só somos templo. Nós só somos templo. Ou de Deus ou de demônios. Nós só somos casas, nós só somos templo. Entendeu? Nós não tem essa de eu vou fazer, eu vou... Não. Ou é Deus ou é os demônios. Mas a própria Bíblia fala que tanto os anjos bons como os principados e potestades foi criado por ele e para ele. Ora, então Jesus disse, ó, o que tem que fazer, corre, faz depressa. E o diabo, ó, Então quem entregou Jesus? Foi Judas ou foi o diabo? Amando. Lembrando que quando Mateus 16, eu acho, 16, 23, Pedro ali fala para o Senhor, não vai não, tal. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que Jesus não falou com Pedro. Jesus falou com Satanás. E do mesmo modo que Jesus falou com Satanás e não com Pedro, ali na entrega, quando o diabo entra em Judas, Jesus fala assim para ele, pro diabo e não pro Judas, você entende? Jesus disse para Satanás, o que tem que fazer, faça depressa. E ele foi correndo, entendeu? Então Jesus falou com quem estava dentro do Judas e não com o próprio Judas, entendeu? Então logo Judas não tem culpa, entendeu? Porque assim como em Lucas Jesus roga por Pedro para Satanás não se ir andar com ele, ele poderia ter rogado também pelo Judas. O que você entende? Que ele rogou por Pedro para que a fé de Pedro não desvanecesse, mas o Judas, fica claro que ele permitiu, entendeu? Que Satanás entrasse em Judas. Então o Senhor permitiu Satanás entrar em Judas e ele disse para Satanás, não para o Judas, o que tem que fazer, faz depressa. Ele correu para fazer. Logo, a parte humana, a parte de casa, de templo, não tem culpa. Você entende isso? Então vamos lá, vou pular agora para mim não passar dos 25 minutos. Então já disse que o plano é de Deus e não de Judas. O projeto é de Deus. Deus estava por trás da entrega. Deus estava por trás de tudo. E logo Judas não tem culpa. E agora eu vou falar sobre o Judas. E agora eu vou falar da salvação de Judas. Jesus sabia desde o princípio que o Judas seria salvo. Jesus já sabia desde o princípio. Quer ver? Ele até chegou a falar algumas coisas. Diz assim, ó, Lucas 10, 20. Olha o que fala aqui. Missão dos 70. Olha o que Jesus revela. Lucas 10, 20. Diz assim, mas não vos alegreis porque vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, pois estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus disse que antes que ele morresse,
o nome desses discípulos já estava no céu. E Judas estava no meio. Estava no meio deles. Tanto é que o livro de Apocalipse revela que o nome de Judas estava lá. Quer ver? Ó? Apocalipse. Ó. Jesus revelou que o nome deles já estava lá. E isso foi confirmado por João em Apocalipse. Diz aqui, ó, Apocalipse 21, versículo 14. Diz assim, ó: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Judas já estava lá. Entendeu? Desde o princípio, Jesus... Então Jesus, ele falou sobre a salvação de Judas. Antes mesmo dele morrer, ele já falava da salvação de Judas. Eu não sei por que as pessoas levam por esse lado, sendo que Jesus já falou da salvação dele. O nome dele está lá. Sempre esteve lá. Antes de Jesus morrer, ele já falava: os vossos nomes está escrito nos céus. Aí João vem e confirma que o nome deles estava no céu. Entendeu? E o nome dos 12 apóstolos estava no céu. Entendeu? Então, agora, por exemplo, eu vou provar a salvação de Judas pelas palavras de Cristo, pelas palavras de Jesus. Tá bom? Vamos lá na ceia. Aqui. Isso. Vamos lá na ceia. Na ceia, Mateus 26. Ó. Aqui, ó. Mateus 26, 20 diz assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Correto? Jesus sentou à mesa com os 12. Agora, ó, vou pular para o 26 e ler até o 28. Diz assim: e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Presta atenção. O pão é o meu corpo. 27. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos. Então todos comeram o pão e todos beberam o cálice. Bebei dele todos. Porque, 28, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então, olha lá, aqui estava, versículo 20. Estava os 12, Jesus tomou o pão, deu a todos, pegou o cálice e deu a todos. Certo? Por que Jesus deu a todos? Sabendo que Judas o entregaria a propósito de Deus. Se o Judas o entregaria, só que mesmo assim Jesus disse: ó, tomai o meu corpo e bebei o meu sangue. Disse o Judas também bebeu. Agora eu vou provar com as palavras de Jesus a salvação de Judas. Agora, ó, vamos antes da ceia para ver o que Jesus pregava. Vai ficar interessante. Vamos antes da ceia para ver o que Jesus pregava. Se ele não falou antes dele morrer da salvação de Judas e de todos os demais apóstolos. Diz aqui, ó, João 6, lembrando, todos comeram o corpo, que é o pão, e todos beberam o vinho, que é o sangue. Olha o que Jesus fala sobre o corpo e sobre o sangue. Presta atenção. João 6, ó, nesse texto Jesus vai revelar a salvação de Judas. Quem tem olhos para verem, vê. Quem tem ouvidos, ouça. João 6, dos 50 em diante. Presta atenção. João 6, dos 50, Jesus vai falar da salvação de Judas. Veja o outro vídeo, é interessante também. Lá eu falo meio arrogante assim, até me perdoe, mas é bom, lá também tem coisas diferentes das que estão aqui. Então, olha lá, João 6,50, Jesus diz, ó: este é o pão que desce do céu, para que
o que dele comer não morra. Jesus revela: quem comer do pão não morre. Presta atenção, quem comer do pão não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus está falando da salvação de Judas. Presta atenção. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne. Jesus diz: comei dele todos, que eu darei pela vida do mundo. Aí disputaram, 52, disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este sua carne a comer? Jesus disse, 53, presta atenção. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós. Judas comeu e bebeu, presta atenção. Jesus não mentiu não, querido. Judas foi salvo. Agora o 54, presta atenção. Judas comeu pão e bebeu o cálice. João 6,54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Fantástico. Religião fica doida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fantástico. Glória a Deus por isso. Você entende? Jesus falando sobre a salvação de Judas claramente. Entendeu? Então aqui 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, Judas comeu, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, Judas bebeu. Quem come, 56, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Fantástico. Tá aí, para quem quiser ver a salvação de Judas. Judas comeu o pão. Por isso que eu falo que o projeto de entrega era projeto de Deus e não de Judas. Entendeu? Esse plano é de Deus e não de Judas. Logo, ele não tem culpa, ele não é culpado. Tinha que acontecer. Entendeu? Então assim, eu acho que estou satisfeito. Depois dessa da ceia e depois dessa do que Jesus disse, eu estou satisfeito. Mas mesmo assim, eu vou colocar mais 2 textos só para finalizar o vídeo. Diz assim, Mateus, por isso que Jesus falava isso, quem tem que ter olho para ver, irmão. Senão não vê não. Mateus 19, 28. Presta atenção. Jesus já falava da salvação de Judas antes de morrer. Entendeu? Mateus 19, 28. Diz assim. Peraí. Mateus 19, 28 diz assim: Jesus disse: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, ou seja, os 12, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, meus queridos. Jesus já está falando. Aí, Judão, isso aí vai acontecer, mas o meu Pai está por trás. Não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque você vai sentar sobre um dos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Fantástico. Mais um que deixa eu ver aqui. Lucas 22, 30. Fala a mesma coisa com palavras diferentes. Lucas 22, 30. Diz assim: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, está falando Jesus, no meu reino, e vos assentarei sobre tronos, ou seja, 12, julgando as 12 tribos de Israel. Bom, pessoal, estou satisfeito. Estou satisfeito com o que eu falei. Então eu peço só o seguinte,
Gostou? Curte aí, por favor. Compartilha, chama os seus amigos, mostra. Tem um outro chamado Judas Iscariotes, o Segredo. Por favor, me dê essa força aí e obrigado pelas 1.100 visualizações no outro. Valeu!